Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Rui Caetano, concordamos consigo quando disse que o PS, e tal como o JPP, estamos de acordo com a promoção e o incentivo à vacinação. Não temos nada contra a vacinação, bem pelo contrário. No entanto, que dizer, e agora é a questão que coloco, que dizer à promoção e ao incentivo à vacinação quando esta passa pela ameaça aos clubes e associações culturais para que estas sejam exigentes com as crianças para que cumpram aquelas medidas que são impostas pelo Governo Regional e no sentido de que as associações e os clubes quase que obriguem os pais a levarem os seus filhos a serem vacinados. Crianças com 5, 6 anos. Existem clubes que foram ameaçados de que haveriam cortes nos apoios a esses mesmos clubes por parte do Governo Regional se os mesmos não cumprissem com estas exigências. Que dizer destas ameaças que passam quase por impor aos clubes aquilo que devem fazer para obrigar as crianças a serem vacinadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discute-se uma questão que tem a ver com uma medida imposta pelo Governo Regional, porque não ouvi ninguém na oposição, não quis saber da opinião da oposição nem ninguém desta casa, a não ser do PSD e do CDS, mas esta medida imposta pelo Governo Regional afetou mais de 12.000 crianças, porque assim ficaram impedidas de participar em atividades esportivas e culturais se não pagassem 15 euros para fazer um teste. E nós, no mínimo 15 euros. E nós temos de ter em consideração que muitas das crianças que estão na prática desportiva, no futebol, por exemplo, nas camadas jovens, são crianças que são provenientes de famílias com algumas necessidades, com carências económicas. São crianças que estão em instituições. As instituições não vão pagar 15 euros por cada criança, todos os fins de semana, para poderem participar na prática desportiva. As famílias carenciadas... Sr. Deputado Bernardo Caldeira, não brincam com coisas sérias. Em relação às famílias carenciadas, as famílias carenciadas não podem pagar 15, 30, 45 ou mais euros para que os seus filhos possam participar nas atividades. E uma novidade surgia aqui hoje, foi dito pela Sra. Deputada Conceição Pereira que existem apoios para os mais carenciados e que eles não deixarão de praticar as suas modalidades por não terem teste feito. Ora, eu nunca ouvi falar em tal coisa. Nem os clubes sabem, nem o Governo Regional anunciou, ninguém disse. O que ouvimos dizer foi o Sr. Secretário Regional da Saúde, numa entrevista, dizer que a questão que se coloca, que esta questão agora das crianças não poderem participar das atividades por não terem teste, esta questão que se coloca já poderia estar resolvida se as crianças fossem vacinadas. Isto foi o que disse o Sr. Secretário da Saúde. Ele não falou, nem nunca se falou, em apoios às famílias carenciadas. Foi a primeira vez que se ouviu falar nisso. Portanto, é bom que o Governo Regional faça chegar aos clubes e às associações culturais e desportivas que o Governo tem apoios para as famílias carenciadas, para as suas crianças poderem fazer testes. O que nós sabemos é que, hoje em dia, atualmente estão a acontecer testes gratuitos em alguns centros de saúde, em que há um estudo, aquelas pessoas que não tiveram Covid e que não têm sintomas e que está a ser feito um estudo. E penso que o Sr. Deputado também sabe disso. E esse estudo que está a ser feito são os testes, esses são gratuitos. As pessoas lá vão, fazem o estudo, não têm sintomas, não tiveram Covid, portanto, está a ser feito um estudo. Portanto, o que nós sabemos é isto que está a acontecer. Já agora, que se alargue este estudo, de que se ajude as crianças, as famílias que não têm posse ou têm dificuldades financeiras para fazerem os testes gratuitamente, para poderem participar nas atividades desportivas e culturais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Conceição Pereira, um assunto insignificante não é um assunto insignificante quando afeta mais de 12.000 crianças. Não é um assunto insignificante. Falamos de
Falamos de crianças que pertencem principalmente a famílias em situação de carência económica. Não filhos de papás, meninos ricos, não. Esses não, porque esses têm possibilidades. Portanto, senhora deputada, as medidas não são ad eterno, é verdade, as medidas não são ad eterno, mas são medidas impostas pelo Governo Regional, em que num dia saem em resolução, 2 dias depois já não são válidas. Terminou o seu tempo, Portanto, o que significa que até o próprio Governo Regional é inseguro nas suas medidas. Daí que, a senhora deputada, é necessário fazer um trabalho de casa mais bem feito para quando a resolução saia com coerência com a realidade e não de acordo com as intenções do Governo Regional. Peço concurso, deputado.